Sem os jovens, o mundo seria triste e cansado. E sem os mais sábios, os mais velhos, o mundo seria imaturo demais. Essa é uma frase que eu tirei de uma conversa com um convidado de hoje, que todas as vezes nós lemos um texto positivo para iniciar uma conversa e essa frase saiu daí. Hoje teremos o convidado Davidson de Lucas. Ele que é mentor, consultor e uma pessoa que eu estou em contato recente, assim, bem amplo, e já peguei um carinho muito grande. Hoje um convidado muito especial para mim. Boa tarde, Davidson, tudo bem? Uma ótima tarde e é gratificante ouvir isso, viu? Que você falou aí. Imagina. Queria agradecer primeiramente a sua visita aqui pra gente. Eu sei que a agenda é complicada, é lotada, mas queria agradecer muito a presença. É um prazer estar aí junto com você e com a audiência. Beleza. Davidson, eu queria começar contando um pouco da sua história aí, queria compartilhar com o pessoal aí um pouco a sua história, que é bastante grande. Eu não li o seu currículo aqui porque a gente ia ficar uns 20 minutos aqui só lendo o currículo. Começa aí contando aí um pouco, uma breve... um pouco da sua vida, como você chegou até a condição de mentor, de consultor, né? Eu acho sensacional isso. Olha, eu não sabia o que era tédio, mas eu já sentia com 9 anos de idade. E quando vinha férias, que não tinha desafios, aquilo não me fazia bem, de ficar na ociosidade. Quando eu descobri o trabalho, não era fácil, nas férias, dias de chuva, os amigos não saíam, enfim. Quando eu descubro o trabalho com 12, 13 anos, que eu procurei, eu me apaixonei pelo trabalho. Lógico, naquela época, graças a Deus, eu não precisava trabalhar, tinha ali a minha família bancando, não que eles tinham muitos recursos, mas enfim. E quando eu descobri, eu me apaixonei, e aí fui passando por várias profissões, desde office boy, vendi seguro para um amigo que tinha uma seguradora, enfim. E até que eu caí num jornal, e no jornal foi uma experiência interessante de repórter. Trabalhei no Jornal da Cidade de Bauru, isso em 1970, um pouquinho só eu trabalhei, porque aí surgiu o Diário da Tarde, com o mesmo antigo maquinário do Jornal da Cidade, um jornal que só saía à tarde, gratuita, enfim. E foi uma experiência muito interessante, porque eu entrevistei muitas pessoas interessantes, por isso que a experiência foi interessante. Aprendi muito, não tinha, podemos dizer, eu estava estudando, não tinha uma escrita legal, não tinha, enfim, mas eu tinha uma vontade muito grande de aprender e tive várias experiências, desde entrevistar artistas como Roberto Carlos, Wilson Simolão, não, Jorge Ben, Elis Regina na época, Caetano Veloso, fui entrevistando. O Jô, né? O Jô também. O Jô, a gente tem uma foto, né? Que na época era o show da Ducal, uma pessoa muito simples, foi muito legal o bate-papo com ele. E eles me ajudavam, porque eram 16, 17 anos, aí já como repórter. Não tinha, adoraria estar hoje com a minha maneira de pensar, fazendo perguntas na época para eles. Secretários de Estado, então eu estava ali praticamente em todas, até que eu peguei uma coluna social do José Ricardo Aquilino, que era diretor do jornal na época. Trabalhei ali com grandes jornalistas como Célio Gonçalves, o Danton Gamba, do JC, o Azenha, que foi para a Globo, foi para a Manchete, enfim, vários contatos aí. Estava sempre em São Paulo, ali nos bastidores, entrevistando, desde Sá Rodrigues e Guarabira, lá no Tuca, na Rua Monte Alegre, se eu não me engano. Enfim, vários contatos. E o jornal foi uma experiência muito legal. Até que acabou o Diário da Tarde, eu já tinha terminado o Colégio Técnico de Eletrônica, entrei na engenharia. E durante a engenharia dei aula em cursinho, pré-médico de São Paulo, mais
uma filial do interior, que era um cursinho específico para medicina, era o mais forte. Ficava ali atrás do cemitério da Consolação, perto do Mackenzie. Experiência, portanto, em dar aula, aquilo foi espetacular para mim. Aprendi muito, 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 muito. Termino engenharia, presto um concurso, vou para a Marinha de Guerra como engenheiro. E foi outra experiência, mas quando eu vi ali que não ia ser fácil entrar na área que eu queria, técnica de engenharia, não ia ser fácil. Eu estava ali no Corpo de Fuzileiros Navais, prestei o concurso, entrei junto num grupo, quadro complementar, engenheiros e médicos. Foi uma experiência de disciplina muito legal, apesar de que eu já tinha muita disciplina devido à origem dos dois lados da minha família, origem europeia, meu pai, meus avós, muito disciplinados. Minha família praticamente perdeu tudo, não vou poder contar a história, uma história muito interessante, começaram do zero, então aquilo me ensinou muito, muito, muito. Perderam tudo ali numa jogada, enfim, que não vale a pena recordar. Mas lá sacramentou a ideia da disciplina. Saio de lá, percebi que não gostei muito, principalmente, na boa, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já era muito violento, aquilo me chamou muita atenção. Eu não ficava muito à vontade, acostumado com o interior. Com o interior, né? E Tranquilo, né? São Paulo era um paraíso. Quando eu chegava em São Paulo do Rio, eu vibrava, a cidade de São Paulo. E ali entrei numa usina de açúcar e álcool, então logo eu saí da usina e foram 14 anos de experiência como engenheiro, gerenciando a manutenção, especificamente elétrica e eletrônica durante um bom tempo. Eletrônica durante um tempo e elétrica durante os 14 anos. E ali eu tive a oportunidade de experimentar algumas práticas japonesas que eu não sabia que estava rolando no Japão. Era assim, eu estava ali como engenheiro, gerente de manutenção, e muito interessante o que ocorreu. E aí está a origem de eu estar aqui nesse momento. Eu apresentava um projeto, na época nós tínhamos uma inflação elevada, o Brasil não conseguia administrar bem essa questão da inflação, e nós dolarizávamos os projetos. E eu apresentei um projeto para a diretoria, nós tínhamos um planejamento de maio a maio, então ali eram os investimentos. Eu apresentei um projeto para a reforma da oficina, na época, mecânica automotiva, que eu tinha que manter 2 homens direto lá em coisas pequenas, trocar lâmpada, ligar máquina de solda, ligar uma lixadeira, uma empresa de 8 mil funcionários na época, então dá para imaginar ali. E ali eu apresentei para a diretoria tinha outras demandas, prioridades. E foram, Davidson, continua dando manutenção, se virando, traz um ano que vem novamente isso. Foi 1 ano, 2 anos, no 3º ano, no 4º ano, eu falei, conversando com o encarregado da minha equipe, que praticamente foi um mestre, uma pessoa praticamente sem estudo, estudou muito pouco, e ele que praticamente, eu estou falando praticamente porque ele me ensinou muita coisa na prática. A gente sai da faculdade, aqui no Brasil a engenharia não tem residência como tem na Alemanha, então você sai nu e cru, né? Cru, né? E ele me ensinou muito, 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 eu devo muito a ele. E quando eu falei que eu ia reapresentar esse projeto para a diretoria de reforma, de tal forma, o próprio pessoal da oficina mecânica automotiva ligaram uma máquina de solda, bastavam pequenas mudanças, era uma instalação muito antiga. Ele virou para mim e falou, Davidson, novamente eles vão postergar. Eu vou te dar uma dica. Olha aí que está a minha origem como consultor. Falou, fala que você vai fazendo devagarinho pequenas melhorias. Não sei se ele tinha noção da grandeza disto. Talvez por ser muito simples a ideia, sim, as pessoas não valorizam isto. Falou, fala que você vai fazendo devagarinho, não fala que você vai pegar material no almoxarifado, porque isso é custo. Na época, a diretoria falava muito em enxugar custo, fazer mais com menos. Era uma empresa de vanguarda na década de 80. Nós estávamos aí em 1985, 86, por volta de 1984, 85. E fala que nós vamos pegar da oficina de recuperação, algo que eu montei para aproveitar um senhor que estava para se aposentar, e nós tínhamos muitos materiais para recuperar, porque durante o Proálcool desmanchavam muitas instalações.
mecânicas, elétricas, um novo decantador, uma nova centrífuga, uma nova coluna de destilaria. Enfim, sobrava muitos materiais. Eu coloquei esse senhor, muito bonzinho, ele passava o dia recuperando a economia que nós fizemos ali. E eu fiz um bocado de melhorias pelo meu conhecimento e testes, né? E uma economia fantástica. Na época, eu não vou aqui trazer termos técnicos, mas alguém vendia chave compensadora, que entra 3 contadores, alto tráfego, desnecessariamente. E eu fui caminhando tudo para a partida direta, tirando autotransformador e contadores. Eu lembro que sobrou tanto. Durante 14 anos, nunca mais eu comprei painéis fora, eu montava lá dentro mesmo. Tal material que sobrou, enfim. E eu estava bem focado em recuperação e tinha montado um grupo anti-perdas. Porque eu fiquei impressionado. Minha família trouxe muita ideia de eliminar desperdício. Eu tenho que agradecer a lesão que a família teve. Sofreu. E porque se falava muito em cortar desperdício, aquela linha de raciocínio italiana firme, sabe? Pegando firme, os europeus que vieram para cá construíram praticamente o país. Os europeus, japoneses, africanos, todos construíram. Mas, enfim, eu vi aqueles desperdícios, eu montei um grupo anti-perdas. Eu, gerente, trouxe supervisores de todas as áreas, com auditoria. Enfim, nós enxugamos. Tanto é que a usina, na época, ela se tornou a mais eficaz e a mais eficiente do Brasil. Fomos, a diretoria foi para a ilha de Réunion, que é uma ilha ali do continente africano, mas entre a Ásia, podemos dizer, a Oceania e a África, que diziam que lá tinha altos índices, sim, demos um show de bola. Os Estados Unidos era piada na época, porque a usina, eles tiravam o álcool do milho, uma safra muito curta. Enfim, eu percebi que nós estávamos ali com os melhores, talvez, do mundo. E, lógico, eu estava ali na manutenção, eu estava uma pequena contribuição. Claro. Mas, devido ao gap, o grupo anti-perdas, eu passei a interferir em todos os setores. Então, aquilo foi uma escola na área de mecânica, civil, eu aprendi muito. Só tenho que agradecer a Deus. E administrativa, né? Administrativa. Liderança, coisa que eu não aprendi na escola. E ali, quando eu apresentei esse projeto de reforma da oficina mecânica automotiva, na época eu cheguei antes de abrir, porque os gerentes apresentavam para a diretoria, eles tinham uma verba, segundo os acionistas e tal. Antes de eu começar a minha apresentação, falei, desta vez vocês vão apresentar meu projeto famoso, que ele estava até amarelado. Eu abri aquela... Estava na gaveta. Fiz questão de abrir em dólar. Falei, olha, dessa vez vocês vão aprovar. Eles olharam assim, assustados. Falei grosso, falei, olha, eu vou fazer pequenas melhorias toda semana, com disciplina. Não minto, eu não usei o termo disciplina, ainda não. Falei, eu vou fazer pequenas melhorias toda semana, em 3 anos, eu estou estimando aqui, uma estimativa, eu vou resolver essa reforma, que já é o 4º ano que eu trago aqui, e vocês falam não. E eu vou evitar ao máximo de pegar material no almoxarifado. Eu vou pegar da minha oficina de recuperação, como eu tenho feito aqui, nas entre-safras, enfim. E, portanto, só estou aqui só comentando essa questão que estava aí pendente. Meu diretor virou, um líder fantástico, ele mexia com o nosso brio, o brio de todos, extremamente inteligente, com cada um conversava de uma forma. Era um líder de vanguarda para a época, muito fã da disciplina alemã. Nas férias, quando ele ia para a Europa, fazia questão de passar para a Alemanha, voltava encantado. E, consequentemente, a nossa indústria, toda pintadinha, era um padrão alemão, de muita disciplina e alta eficiência. Tinha ali reuniões, fantástico. Era algo inédito na década de 80. No Brasil, para erguer 4 prédios, jogavam fora praticamente na construção civil. Eu lembro desses dados do IPT. Eu lembro que o IPT dizia, o Instituto de Pesquisa Tecnológica da USP dizia, na época, década de 80, eu tinha amigos ali, engenheiros, dizia que o Brasil jogava, eu vou trazer um número aqui que eu tento me lembrar, tá? Jogava por ano, por volta de 100, era uma estimativa do IPT, por favor, esses números aí, sujeito a erros, né?
mas jogava... Eu vou trazer o comparativo. Jogava o equivalente você construir 2 pontes Rio-Niterói, interligando o Brasil e a Europa para você ir de carro, de bicicleta, cruzando o Marzão. Era uma estimativa do IPT. Não estou trazendo os valores que eles faziam. O Brasil sempre teve muito desperdício. E aquilo mexia comigo. Mas mexeu de tal forma que, quando eu montei o Grupo Antiperdas, independente da minha profissão, de ganhar pontos, não estava nem aí. Era por amor. Aquilo me incomodava ver desperdício incrível. Até hoje, quando eu vejo um desperdício em casa, algum detalhe de alimento que vence, chá que vence, porque chá geralmente tem 2 anos de validade. Mas como venceu esse chá? E você tem que jogar fora? Então, é um absurdo. Então, ali, quando eu sensibilizei a diretoria, levei essa disciplina, coloquei um Kanban em cima da minha mesa, toda sexta-feira vai descer 2 profissionais e fazer uma pequena melhoria na oficina mecânica automotiva. Podia a usina estar parada, chovendo, porque aí mobilizava toda a equipe de manutenção. E eles diziam, Davidson, nós estamos apertados. Não quero nem saber, desce. E no sábado eu ia lá de manhã ver a melhoria. Conforme eu ia, no sábado, averiguar, esses senhores que cuidavam, que até então, antes de eu chegar com essa ideia de melhorias, quando eles faziam um pedido de manutenção lá para a área industrial, que eles estavam do lado de fora, era um apoio à oficina mecânica automotiva, levava 1 dia, 2 dias para ser atendido, porque a prioridade era a produção. Sim. Como eu comecei a facilitar, eles começaram a me tratar tão bem. E, independente disso, eles já eram pessoas que tratavam bem, normalmente educadas, mas começaram a jogar confete, e aquilo foi crescendo. Eu levei para a área industrial. Bom, em 2 anos, eu já tinha acertado o que eu prometi para 3 anos. E o meu diretor, que balançou, eu esqueci de comentar ele sobre esse detalhe, ele virou para mim e falou, Davidson, eu duvido você ter a disciplina de fazer essas pequenas melhorias toda semana. Eu lembro que eu bati na mesa e falei, olha, não vou citar o nome deles, que hoje tem que tomar o máximo cuidado. Eu falei, olha, em menos tempo, eu lembro que os diretores deram um sorrisinho, tipo Mona Lisa, né? Eu falei, esse cara não está brincando. Eles sabiam que eu não brincava na área. Em 2 anos, falei, olha, pode descer que está tudo resolvido. E levei para a área industrial. E levei para a área externa. A área externa tinha um desperdício danado. Eu tinha que colocar uma picape lá perto de Avaré para trocar uma lampadinha, senão o pessoal da colônia trazia isso como argumento para não sair cortar cano. O corte era manual. Manual naquela época, não podia. A mecanização chegou depois, bem no início da década de 90, mais ou menos, que chegou a mecanização. Era um desperdício danado. Eu levei para a área rural, substituí, era um pratinho a lâmpada, e aquela lâmpada incandescente, qualquer chuva, queimava. Eu coloquei, até lembro a luminária, L300, fechadinho, e uma lâmpada a vapor de sódio, que não era um lançamento novo da Philips, nem lembro. Eu lembro até do código da lâmpada, que não queimava. Eu fui eliminando desperdícios. Quando chegaram essa onda de downsize, que comprava a última página da Folha de São Paulo, Estadão, que era um pessoal aí, não vou poder citar nomes, uma grande consultoria americana, compravam. Eu tive o prazer de sentar com esses caras, né? Eles começaram a falar em downsize. Eu falei, vixe, nós já fazemos isso há anos. E somente o imã em São Paulo que falava em Kaizen. Bom, aí entra a história. Eu levei para essas melhorias contínuas é o Kaizen, né? É o Kaizen. Eu levei para a área externa, para tudo, e levei para a vida particular. E a hora que eu comecei a aplicar na vida particular, tanto é que eu tenho um e-book, Automelhoria Contínua, é baseado nisso, aquilo foi crescendo e eu comecei a fazer muito mais com menos. E aí eu falei, caramba, se eu posso fazer muito mais com menos, porque começou a sobrar tempo. Eu apertava a minha diretoria e falei, está sobrando tempo. Aí passaram o CIPA, o clube, e o meu diretor ficava olhando, estranho. Pelo que eu percebi, ele falou, onde você está? Eu falei, eu estou aqui numa reunião. Mas o diretor, não podia falar o nome dele, não vou falar o nome dele, mas o diretor, mas a usina não está funcionando direitinho? Tá, então, pô! Por que eu não posso? Estar usando esse tempo? Pô, meu! Então, ali eu percebi o efeito da melhoria contínua, mas que é um grande problema para o latino, nós descendentes de latinos europeus,
e outras contribuições, não temos tal disciplina de fazer toda semana melhorias. Ok? Toda semana você tem que fazer uma melhoria. Então começa ali entusiasmado, primeiro mês, segundo mês, depois volta ao normal. Então é algo simples, óbvio, porque o complexo leva à decadência. O simples funciona. Sim. O simples funciona. Então, voltando aqui. E de repente, quando eu vi um fornecedor que teve um problema, eu fui lá, estava lá checando lá um variador eletromagnético com um senhor italiano, e ele me convidou para trabalhar. A hora que eu passei para conversar, eu falei, mas não está no meu plano mudar para São Paulo. Aí surgiu um outro convite. Quando eu vi aqui fora, não tinha ninguém praticando. Fui para a VEG, lá em Santa Catarina, que exportava motores, também não. A Ródia, do tal do Musa, na época, capa da revista Exame. Fui na Ródia, eles tinham um projeto, contrataram um camarada, mas desviaram. E eu falei, pô, nós somos possivelmente os pioneiros no Brasil. Então, graças a esse encarregado, eu não estou aqui puxando sem querer. Quando eu assisti uma palestra de um japonês, quando eu falo japonês aqui no Brasil, todo mundo é japonês. Eu digo japonês que veio do Japão com tradução, uma palestra caríssima, na época a usina patrocinou tal. Uma das primeiras palestras internacionais em São Paulo, eu assisti. Quando o camarada falou, eu falei, cara, isso nós estamos praticando na usina. Eu tenho um grupo anti-perdas que era o tal dos 5S japoneses. E o Kaizen é a melhoria contínua. Era questão de alguns ajustes. Eu falei, mas como o Japão? O Japão começou praticando isto e virou, portanto, chegou a ser a segunda potência mundial. E ali, depois disso, por volta, só para fechar, acabei esticando um pouco mais, para contar a história da minha vida. Mas é a história, resumida ainda, né? Resumido, em 1993, eu fui convidado por um fornecedor que ele fabricava variadores lá em São Paulo e pintou uma afinidade muito grande com eles, né? Ele e a esposa. Eu falei, eu não tenho tempo para trazer algumas técnicas, porque aí eu já comecei a fazer cursos, estava num determinado estágio e a carência era muito grande. Eu comecei a atendê-lo de sábado de manhã. Eu tinha ali um plantão entre os gerentes uma vez por mês, sábado de manhã, e uma construtora em Piracicaba. Ainda trabalhando na usina. Trabalhando na usina. E em Piracicaba à noite, que um empresário gostou muito das ideias, eu estava ajudando ali a nível de gestão. E voltando de Piracicaba, eu saía de lá às 11 horas da noite, eu dormi na estrada. Eu dormi na estrada ali perto de Santa Maria, eu lembro saindo no acostamento. Eu sei onde é. E aquela poeira, eu falei, cara... Ali é uma estradinha chata, né? Sem movimento. É. Eu falei, chegou a hora de conversar com a usina. Aí eu pedi 2 dias na semana para ir derrubando o muro velho, erguendo o novo. Falei, olha, eu preciso de 2 dias, eu estou pedindo para sair. E ali combinei ali 6 meses, mas eu praticava muito o empowerment, eu estava muito na frente, pesquisando. Não se falava em empowerment no Brasil, não se falava em quarteirização, que foi uma discussão que eu tive com o pessoal da Zéia Bromboveri, lá em Osasco, a Avenida Autonomista. A Zéia Bromboveri, eles tinham unido a Zéia com a Bromboveri, se tornaram a maior de elétrica. E lá trocando uma ideia com o pessoal do RH, eles que trouxeram a ideia de quarteirização. Ninguém no Brasil, nem a tal da revista Exame, não sabiam. Não se falava no Brasil em terceirização. Isso nós estávamos aí, eu não tinha montado ainda a consultoria, em 1990, 91. Eles me chamaram ali para uma inauguração de um novo laboratório. Por eu estar meio ligado à Copersucar, ligado ao... Enfim. Eles me chamaram para a inauguração, era o Rossi, o prefeito lá de Osasco. Conheço. E ele veio, apertou minha mão, Rossi. Lembro dele. Botei fé nele, viu? Eu senti uma energia muito boa. Eles chamaram as autoridades de Osasco e outras autoridades do governo na época. E a Zéia Bromboveri era uma potência, não sei se você se lembra, perto daquela ponte, antes de sair essas pontes com treliça lá na Marginal, a primeira foi lá em Osasco, ao lado ali da Zéia Bromboveri. Eu fui fabricado em Osasco.
Ah, vá. Eu fui fabricado em Osasco. Meus pais moraram em Osasco quando minha mãe engravidou em Osasco, pô. Mas a certidão saiu em São Paulo. Em São Paulo. Eu Era nasci só em pegar São a Avenida Paulo. Autonomista. Eu tava ali. Porque você saía lá na Eu nasci no João 23, na Moca. Que legal. Moca. E aí, então, mas em resumo, aquilo virou uma consultoria. E a consultoria hoje está com 30 anos, tem atuado em conselho, em mentoria. Virou. E iniciou na consultoria, né? Antigamente era, que nem o senhor falou, era pouca. Hoje em dia tem muita consultoria, né, Davidson? E tem umas consultorias aí que a gente percebe que não tem essa experiência, né? Porque o que eu falo não é nem tanto as faculdades ou a experiência, eu acho que conta muito, né? Que nem trabalhou em grandes empresas e tal. Essa experiência acumulada que eu acho importante para uma consultoria, né? O que o senhor pensa a respeito? Olha, realmente essa questão de consultoria na época era algo inédito. Aqui em Bauru não tinha. E na época, 1994, 95, o Sebrae, que fez um trabalho espetacular. Ainda faz, né? E ainda não, e deve fazer muito mais. Eles me chamaram e eu participei daquele movimento de qualidade total. Tinha tudo a ver comigo, né? Ajudei ali, como nós, um grupo de consultores de São Paulo, a maior parte de São Paulo, poucos do interior. Ajudamos ali a reformular esse programa do Sebrae. E onde surgiu a grande experiência? O Sebrae, na época, era algo novo, né? O programa de qualidade total Sebrae durava 9 meses. Teve ano do Sebrae me colocar em 5 grupos no estado, 5 grupos de 25 empresas, que durava 9 meses. Então, 5 grupos de 20, 25, 30 empresas, dava uma média de 120 empresas por ano. Por ano, de acompanhamento. Eu fiquei com o Sebrae 14 anos, até que o Sebrae cortou terceiros devido a um problema lá interno. E convidaram para voltar, mas aí eu já estava sem tempo e atuei como consultor e conteudista, um cargo novo. Me chamaram recentemente também, mas, enfim, eu estava meio Foram 120 empresas por ano durante 14 anos? Não, durante 14 anos não. Foi menos tempo. Tá. Aí uma parte, teve anos com 2 grupos, com um grupo, mas Entendi. Enfim, outro dia eu parei para somar, é bom não colocar esse número, porque vão achar que é um número exagerado. Mas eu estou usando o mas no bom sentido. Pode-se dizer que eu fui forçado a aprender muito com pequeno, médio e que se tornaram grandes empresas. Então foi algo assim impressionante. Eu aprendi muito, forçosamente. Só tenho que agradecer a Deus dele ter me colocado no interior de São Paulo, nessas situações, porque eu percebo que tinha ali uma espinha dorsal, até que eu fui descobrindo, fui deixando de ser engenheiro, e caminhando para essa área, descobrindo a minha verdadeira praia. E de ramos diversos, né? Empresas de todos os ramos, todos os tamanhos. Isso que eu acho que é interessante, Exatamente. né? Alimentos, sapatos, brinquedos em Laranjal Paulista. Enfim, várias áreas. Uhum. Bom, de maneira geral, várias. Todos os segmentos. Lá na região de Limeira, a parte de joias em Limeira. Enfim, eu circulei muito e, enfim, acabei tendo que aprender a cabeça do pequeno, médio empresário, que foi uma escola fantástica. Só tenho que agradecer muito, porque eu valorizo muito a aprendizagem. Sim. E tenho aí uma das minhas forças, que é o amor ao aprendizado, é a terceira força. Enfim, e também aprendi o que eu devo desaprender. É interessante isso, né? Desaprender. Fantástico. Reaprender. Eliminei muitos defeitos aprendendo com exemplos de empresários. Tinha muitos defeitos. Eu não gostaria que vocês me conhecessem há 40 anos atrás. E me libertei de ingenuidades, de ignorância. Quando você investe nessas áreas,
fui descobrindo muitas prisões mentais. Eu só tenho que agradecer em resumo. E o que eu vejo, assim, não sei se eu estou certo, é que a cabeça do empresário, eu acho que vale mais do que as técnicas administrativas, né? Às vezes o cara tá ali preso em amarras mentais ali que não deixa ele crescer. É isso mesmo, minha visão? Tá certa? Sim, sim, tem. Tem de Porque tudo. técnicas tá ali para todo mundo. Às vezes alguém sabe, não, mas, né? Sempre falta algo. Sim, sim, E claro, esse com faltar certeza. algo, eu chamo de felicidade. Porque a partir do momento que falta algo, por exemplo, o Brasil, eu considero o Brasil um elefante com uma cenoura na frente. Então é importante ter uma cenoura para você estar buscando. E todo empresário, ele de alguma forma, ele sabe, muitos não têm por escrito a missão dele como ser humano, mas de alguma forma ele ouve o coração dele, e muitos que estão aí bilionários, sabe que se pudesse, olha o termo, parar de trabalhar, ele e as próximas gerações não teriam problemas. Mas ele sabe que muitas famílias dependem dele. É muito Sim. interessante, são geradores de empregos. E olha que aqui no Brasil, de alguma forma, com essas, vamos chamar impostos, né? Sim. Tem uma estimativa aí de estudos do pessoal aí da ONU, enfim, o imposto que o micro, pequeno empresário paga, o micro, vamos chamar de pequeno empresário, em torno de 24%. E eu fico olhando e falo, como eles sobrevivem? Então, o empresário brasileiro, com essa taxa de juros ali, devido lá à alteração na Constituição 192, foi alterado, não quero entrar nesse campo político, mas é algo assim que você olha e fala, mas como o empresariado brasileiro mantém esse grande país riquíssimo com todos esses impostos? É um negócio assim que eu fico pensando. E é um imposto que, se voltasse para gerar mais emprego, não, é drenado. Drenado. Então, mas enfim. Mas é uma outra Essa área. semana subiu, os bancos subiram juros, né? Essa semana. É que A Selic aumentou, né? Então, veja bem, aquela porcentagem mensal, muitas vezes os bancos falam, olha, aplica aqui, pá, pega um empréstimo a 5 e pouco por cento ao mês, mas você calcula no ano, dá mais. Dá 100%. Que loucura. Cartão de crédito a 15%, né? Coisa É absurda. uma loucura. E 72% da população, estão aí Eu não sei se está certo, mas eu li em algum lugar que hoje a população que trabalha, ativa, que produz nesse país é em torno de 30 milhões para sustentar os 200, né? É uma carga complicada, né? Tem que, olhando aí a Previdência, como é que vai ser no futuro, aí fica uma interrogação. Agora, mas tem soluções. Sim, Tem sim, soluções. claro. E devagarinho, de alguma forma, vão acertando. São muitos interesses de todos os lados. Mas eu não sei se eu respondi direitinho a tua pergunta. Porque nós levantamos a É bola. verdade. Levantamos a bola da mentalidade, né? Do empresário, né? Essa mentalidade dele se interfere muito no negócio em si, né? Na gestão do negócio. Né? A cultura, ela vem num efeito chuveiro, nunca no efeito bidê. Se fala em bidê, de baixo para cima. De baixo para cima. E é interessante, podemos dizer que uma alta porcentagem dos problemas está na cultura da empresa. Tem muitos casos interessantes, eu não vou poder citar nomes, né? Porque eu não pedi a permissão. Claro. Uma vez eu fui abordado por um empresário, não posso nem citar o setor, ele, ao lado dele, tinha aqui um pedestal com uma Bíblia, e do outro lado, Nossa Senhora Aparecida, com uma vela acesa, extremamente católico, uma pessoa simpática. Ele falou, Davidson, eu conhecendo ele ali nos primeiros momentos, eu quero uma opinião sua. Eu descobri um funcionário me roubando. E, na época ali, eu trouxe dados americanos que uma porcentagem muito grande nos Estados Unidos
desde uma caneta, desde alguma coisa pequena, é um roubo. Sim. Então eu comentei com ele, né? Eu falei, olha, sempre tem aí um pequeno fraude, tem ali um pequeno roubo, sempre tem. Né? Ele falou, pois é, esse camarada me fez lembrar aquele famoso roubo lá de Londres, que o camarada não me lembro se era o Banco Central, devia ser o Banco Central, é antigo, saiu aí na imprensa, ele raspava uma barra de ouro, mas miligramas, milha 10 a menos 3 gramas, raspava, enrolava aquilo num lenço e passava pelos detectores de metais. Durante X anos, mais de 20, 25 anos, ele tirou, inteligentíssimo, mas tudo que é feito errado... Inteligente para o mal, né? Exatamente. Mas tudo que é feito de errado, uma hora aparece. E apareceu. Descobriram que ele tinha transferido ali durante anos praticamente uma barra de ouro. Ele foi... Pouquinho a pouquinho. Cada saidinha dele, ele saía para almoçar, ele levava uma lembrança. Eu estou aqui imaginando. Bom, e ele perguntou, Davis, o que você acha que eu devo fazer? Olha que interessante, conhecendo um empresário simpático, sorridente. Eu falei, olha, a minha frase, aqui você tem tempo para corrigir, para reeducar. Você tem tempo? Ele falou, não tenho. Então, pois é, você também não vai poder chamar ele de ladrão. Sim. Você tem que tomar os devidos cuidados. Na época não tinha um sistema jurídico hoje com tantas cobranças. Hoje você tem que pensar em vírgulas antes de falar. Né? Falei, olha, uma vez Flamengo, não é fácil o camarada deixar de ser Flamengo. Você já tentou mudar a cabeça de um flamenguista? É impossível. Então, eu convidaria, olha o termo, convidaria ele para sair. Isso vai servir de uma lição, porque a dor é um grande agente de transformação. Você vai estar contribuindo. Chama ele e fala, olha, convida ele para sair, ele vai entender. Ele vai entender. Tá? Olha, ele vai entender. Aí você usa um vocabulário, mas você não pode chamar ele de ladrão. Né? Porque é um termo muito feio, pesado. Né? Enfim, vamos usar aí, desviou, enfim, pegou de lembrança. Pegou emprestado, né? Exatamente. Desculpa aqui a minha tosse. Acho que eu preciso molhar as palavras. Toma uma aguinha aí. E aí, ele virou para mim e falou, não, Davis, eu não vou fazer isso, não. Eu estou trazendo uma experiência minha. Interessante. E ele, extremamente religioso, ele falou, a vida me deu tantas oportunidades, eu sinto que eu tenho que dar uma oportunidade para esse rapaz. Sorrindo, ele falou, não vou fazer isso. Eu sabia que você ia trazer essa opinião para mim. Então, esse empresário me chamou para dar uma opinião sobre a organização dele, que era algo diferente. Ele tinha uma residência ao lado da empresa ali com 3 pisos, enorme, praticamente pegando uma boa parte do quarteirão, e a casa dele ao lado. É importante eu falar isso, que a casa dele é ao lado. Quando nós chegamos, nós fomos direto para a casa dele. A hora que eu cheguei na cozinha da casa dele, cheio de funcionários, tomando café e tal. Eu falei, mas... ele falou, aqui é a minha casa. Fez questão de enfatizar. Eu falei, mas essa turma aqui, tudo uniformizado, vem tomar café na sua casa? Eu falei, sim, vem. Aqui fica aberto direto, uma cidade do interior. Né? Eu falei, não tem problema de outras pessoas, fica aberto o portão? Fica, não tem problema. Ele falou, vamos visitar a empresa. Aí chegamos à empresa dele, eu via grupinhos, rodinhas conversando e o processo funcionando. Tinha todo um processo químico e tal. E outro grupinho, eu falei, estão na hora do café? Não, eles estão conversando. Está vendo aí, a fábrica está funcionando. Tinha 3 pisos. Tá? Aí ele falou, e aí? Né? O que você achou? Eu falei, não, eu estranhei muita gente conversando, dando impressão que vocês estavam parados, algum problema? Ele falou, não, aqui é bem simples, eu traço uma meta. Eles têm que cumprir no dia. Cumpriu, tudo bem? Então, eu sei que a meta vai ser cumprida, minha esposa acompanha e tal. Agora, o que eu queria que você visse é o seguinte, a pessoa ela entra. Se ela não traz o resultado naquele setor, naquele cargo,
eu sugiro ele ir para um outro cargo, tá? Desde que ele queira. Tá? Não fluiu bem, não atingiu os resultados, porque a gente tem uma métrica cheia de indicadores. Eu sugiro para outro cargo, para outro cargo, para outro cargo. Eu nunca, na realidade, nunca, se for ver bem, eu nunca mandei ninguém embora, a não ser que o cara seja aí muito tranquilo, solta né? uma bomba aqui dentro. Ou o cara, enfim, mas de qualquer forma eu vou dando muitas chances. Ele quis dizer, olha, eu sempre tive muita chance na minha vida. E a esposa dele não era brasileira, eu percebi que trouxe ideias novas, só sei que eles tinham um resultado espetacular, a produtividade também, porque você pega lá a produção, divide pelo número, também espetacular, um custo enxugado. E ele comentou que só uma vez só que um funcionário não tinha mais para onde ir, agora eu me lembro. Aí... E ele falou, não tem mais jeito, aqui não tem mais cargo, você passou por todos. Então, muitos casos interessantes, como perguntar para um empresário qual que é o teu maior sonho. Há uns 25 anos atrás, um grande empresário falou, olha, meu sonho é organizar bem a minha empresa, que era um grupo, e estar plenamente legalizado. Que eu estou aqui nessa labuta de estar totalmente legalizado, mas isso há uns 30, 25 anos atrás. Eu achei muito interessante. Ele falou, eu estou labutando, porque o Brasil, na época, era complicado você conseguir se legalizar tudo, deixar tudo. Ainda é, né? Todos os impostos, tudo direitinho. Uma empresa muito grande, tinha uma complicação na época, e ele se esforçando. Ele falou, não é fácil, eu não entrei na questão, né? Só sei que ele conseguiu, pelo que eu percebi, ele estava no... Eu quero tudo organizadinho. E sempre falta alguma coisinha, falta isso, porque ele tinha vários produtos, era uma complicação disso, tá? Enfim. E ele falou, é o meu sonho. Então, olha, em resumo, tem vários casos muito interessantes. Então, pelo que a gente percebe, não tem uma fórmula, né, Davidson? De gestão, de como gerir as empresas, né? Cada um vai se adaptando de uma forma e o resultado estando bom é o que importa. A competição é algo maravilhoso. Você está me fazendo lembrar de uma empresa, uma cartonagem. Era uma cartonagem. Eu não vou poder citar nomes, mas é interessante, eu vou te contar porque é uma história muito interessante. Eu peguei e falei, caramba, porque era só indicação. Eu falava muito em treinamentos de vendas, a importância da prospecção, todas as etapas de vendas, os cuidados, né? Eu falei, eu nunca prospectei, porque foi sendo indicado, e só na base da indicação eu falei, eu quero reservar um dia, não tinha muito tempo para isso, eu falei, eu quero reservar uma manhã para ir prospectar, numa cidade pequena, fora de Bauru. E não é que eu fui prospectar, eu cheguei numa cidade bem pequena, eu perguntei na praça, qual que é a maior empresa aqui? Ah, a empresa do senhor tal, né? Eu falei, é só chegar lá, apertar a campainha? Apertei a campainha, a secretária falou, pode subir. Comecei a conversar e gerei um cliente ali. Eu falei, cara, eu fiquei assustado. Eu falei, mas prospecção, será que é tão fácil? Prospecção ativa, que a gente chama, isso, né? Há muito tempo atrás. Eu achei interessante que esse empresário passou uma lição e conversando ali com ele, eu falei, quem são os vossos concorrentes? Ele falou, olha, graças a Deus eu tenho alguns concorrentes de peso. Como assim? Nós precisamos de concorrentes. É isso que me faz acordar de manhã. E eu não me preocupo não, porque certa vez eu fui visitar uma fábrica de papel. Quando eu olhei aquela quantidade, ele falando e olhando assim para cima, fiquei imaginando a linha de produção. Aquela quantidade de papel passando, eu falei, cara, eu não dou conta disso. Tem que ter alguém. Tem que ter concorrentes. Então, são histórias nesse sentido que eu só tenho que agradecer. A gente aprende muito e, na linha do que você falou, o empresário, ele já vem com uma determinada missão, a impressão que eu tenho.
É como se algo no coração gritasse para ele. E principalmente esse pessoal que cai em determinadas cidades pequenas, eles são geradores de empregos. Eles vêm com uma missão. Eu vou usar o termo, uma missão de Deus, que se ele não fizer aquilo, aquilo fica incomodando. E, tudo leva a crer que Deus tem um plano B, para gerar empregos para aquela comunidade. Então, geralmente os empresários têm defeitos, como todos nós, como os artistas de Hollywood. E sempre falta alguma coisa. Agora, o mais importante, eles têm algo que me chama muita atenção, que é o avançar. Eles querem crescer. Querem crescer, está dentro da natureza deles. E depois que passa um tempo, que eles crescem, eles viram e falam, olha, jamais imaginaria que eu chegaria aqui. Jamais. Quando eu comecei pequenininho, na área de supermercados, por exemplo, comecei com uma unidade, pá, e hoje virou uma rede. Tem hora que eu olho e falo, cara, como eu tive o prazer na região ali de Ribeirão Preto, conhecer um empresário que eu sentei, né? Eu sentei ele na minha frente, olhei para cima, tinha 2 facões. Eu falei, você faz parte de algum grupo? Alguma seita? Ele falou, não. Olha o que ele falou, olha, eu não posso perder as minhas raízes. Então eu olho, são 2 facões do corte de cana. Ele começou cortando cana. Exatamente. Como teve um empresário lá de São Paulo, que, devido a uma história muito linda, bonita, ele caiu na reciclagem em São Paulo, lixão. Hoje é um grande empresário, não posso citar. Hoje de manhã, inclusive, conversei com ele, gera muitos empregos. Uma pessoa maravilhosa. Ele, não vou citar nomes, mas ele tem uma fala dele, contando a história da vida dele para mim. Ele falou, olha, lá no lixão em São Paulo, a minha maior preocupação, estou tentando lembrar o bairro Tremembé, eu estou em dúvida. Há muito tempo atrás, ele deve estar com seus 56 anos de idade. Ele falou, olha, mais, ele tem um pouquinho, não sei, estou em dúvida aí a idade dele, mas não importa. Ele falou, a minha preocupação era proteger a minha marmitinha dos ratos. Lá no lixão eu punha, escondia, mas os ratos encontravam. Então eu ficava o tempo todo protegendo, e ali ele foi se fazendo, ele foi juntando dinheiro, montando pipas para vender, na época, bem na periferia de São Paulo, e veio para o interior de São Paulo e é um vencedor. E ele contou um caso para mim. Desculpa, ele contou um caso que ele recebeu uma ligação. Ele fala isso, eu não posso citar nomes, mas, por favor, fiquem à vontade, não precisam acreditar. Ele recebeu uma ligação, falou, olha, aqui é o seu João, eu vou até citar o nome, aqui é o seu João, por favor, vem nos visitar na empresa X em Sorocaba. Nós estamos precisando do teu produto. Eu fui visitar essa empresa, cheguei lá e comecei a conversar com o pessoal tal, e vendi para eles o que ele produzia na época. Né? E aí ele falou, mas quem é o seu João? Aí o pessoal falou, seu João? Aqui não tem seu João. Como não? Eu recebi uma ligação do seu João. Não, aqui não tem seu João. Um detalhe importante, ele é muito religioso, muitas orações. Ele falou, mas como? Eu recebi uma ligação do seu João para vir aqui, eu estou aqui por causa do seu João. Não, aqui não existe seu João. Não existe, nunca existiu. Ele voltou com a venda fechada, depois ele recebeu uma segunda ligação, que aí seria uma história mais longa do seu João. Então, sempre quando eu ligo para ele, eu falo, olha, manda um abraço para o seu João. Que para mim foi um anjo da guarda, num momento que ele precisava muito. Teve um caso de uma distribuidora também de medicamentos, há muito tempo atrás, fora de Bauru. Tem algumas poucas grandes aí no Brasil, que ele... Aí é um lado religioso que eu vou trazer. Ele estava, na época, faltando seringas no Brasil. Então, o único fornecedor de seringas
era o único fornecedor e distribuía cotas para as várias distribuidoras do Brasil. E ele, na época, estava com dificuldades. Estava em débito, o fluxo de caixa dele não estava legal. E ele fez uma oração antes de dormir e acordou de manhã com uma ideia fixa. Eu vou fazer um pedidão. Um pedido, eu vou pedir o que eu preciso mesmo, já que está faltando. Não vou pedir a cota. E ele mandou aquele pedidão. Na época, eu não lembro se era fax, que era muita long time ago, né? Muito tempo atrás. Ele mandou o fax, ou teleca, era fax, eu acho que era fax. Ele mandou o fax e não é que depois de alguns dias veio aquele pedidão para ele. Quando ele recebeu aquele pedidão... Nem acreditou. Ele não acreditou, ligou para a equipe de vendas, o pessoal falou, está faltando ainda. Ele falou, então, olha, desce um rei e distribua. Vende. Vendeu. No dia seguinte, esse fornecedor ligou para ele, falou, olha, ocorreu um erro aqui na expedição e não era para a gente ter mandado essa quantidade para você, porque está faltando ainda. Era para a gente ter distribuído. A cota. Dá para você devolver? Ele riu no telefone. Agora eu já vendi tudo. Já vendi tudo, pô. E foi aí que fez a empresa dele. Que ele deu uma decolada. Segundo ele falou, olha, foi a minha oração e essas seringas caíram do céu. Quando ele falou isso, eu olhei para cima. Falei, peraí, está vindo seringas aí, deixa eu me desviar. E ele riu. Então, tem histórias aí que a gente aprende muito, mas todos eles aqui no Brasil, eu vou adiantar, fica aqui a minha homenagem. Eu sei que tem muita gente que não gosta de empresário, mas não são os empresários absurdo, que exploram. Né? Não. Eu vou dar a minha opinião, infelizmente, são outros exploradores que eu não vou entrar na área aqui. Eu vou falar, quem explora é o governo, né? A gente paga 63% de imposto nesse país e fica falando que é o empresário que é o malvadão. Exatamente. Então, não é nessa linha. Então, enfim, eles estão de parabéns. Os empresários mantêm esse país, né? Exatamente. Mantêm esse país como potência que é. Só não é o primeiro mundo, o país de primeiro mundo, porque pessoas não deixam, né? Mas era para ser há muitos e muitos anos, né? E nessa linha, Davidson, veio as mentorias, né? Sim. O que são as mentorias? O pessoal ouve hoje muito falar de mentoria, e o que são as mentorias? Olha, o coach que vem de carruagem, conduzir para uma alta produtividade, uma alta performance, é bem focado no profissional. A mentoria entra em todas as áreas. Entra no pessoal, eu vou usar aqui, entra no eu, nas relações com a família, com a sociedade e com o profissional. Portanto, você entra em todas essas áreas, que te leva para um bem-estar. Você entra com técnicas da psicologia. Eu fiz vários cursos aí nessa área da psicologia também, né? Curso de transpessoal, psicodrama, psicologia positiva, que eu estou apaixonado. Estou concluindo um curso de neurociência e psicologia positiva. Um dos motivos que o Brasil tem baixa produtividade em relação aos Estados Unidos é que aqui o empresário é voltado para o ponto fraco da equipe dele. Fica batendo. É como você colocar o Neymar na defesa e falar, Neymar, você precisa defender essa bola, defende. Cara. Eu vou pôr você no gol, vou te dar mais uma chance. E é um absurdo. Ao invés de focar Neymar, vai lá para frente, fica à vontade. A hora que a bola cair, você... Portanto, o empresário... E chega uma hora que o colaborador já vem de uma baixa autoestima. O colaborador, esse termo aí, foi uma pesquisa, como diria aí, que deixou muito a desejar. Alguém pesquisou na internet entre funcionário e colaborador. Qual que você prefere? Colaborador. Lógico. E aí ficou, mas ninguém explicou, porque é um termo feio, né? Colabora com a dor. Colaborador. Outro termo horrível. Eu prefiro profissional. Profissional, funcionário, por que não, né? Então, não é pejorativo, né? Você vê. Então, enfim, voltando aqui para essa questão. São focados no negativo. Isso vem de excesso de críticas nos lares. Você vê que a ausência do bem, de alguma forma, eu jogo para a ausência. Alguém trouxe essa ideia.
Nossos avós não sabiam, lógico que tinha as exceções, pouco sobre educação. Passaram para os nossos pais que educação era criticar. Então, a média, eu media uns 20 anos atrás no Brasil, nós tínhamos uma média de... Uma medição, por favor, não foi acadêmica, mas uma média de 35 críticas para cada um elogio. Uma média que eu fiz numa população aí de 20 famílias. Por favor, não é uma medida acadêmica, mas esse número é muito mais elevado. Dependendo da classe, o ideal seria fazer isso no mundo acadêmico, eu não fiz. Mas, em suma, dentro de um lar, tanto no passado quanto no presente, o excesso de críticas versus a quantidade de elogio é um número assustador. Se fosse 2 críticas para cada um elogio, já seria 100% a mais. 100% a mais. É um número acima de 35 críticas para cada elogio faladas. E o que são pensadas e seguradas? Então, o clima, geralmente, numa residência, geralmente tem as exceções, não é sadio. O clima. E aí, só cortando um pouco, o subconsciente da criança é formado, o inconsciente, né? Até os 7 anos, é verdade isso? É uma verdadeira esponja. Até os 7 anos, o inconsciente é formado. E ali é onde que forma a pessoa, né? Exatamente, exatamente. E aí, a pessoa aprende a ter baixa autoestima ali naturalmente. A criança absorve tudo aquilo, aí vem como adolescente, aí vem para a sociedade, enquanto o empresário que passou por isso, ela acha normal, ela está no meu ambiente. Então, o brasileiro, ele goza de baixa autoestima. A primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, eu achei muito interessante que as pessoas confiavam primeiro em mim para depois desconfiar. Eu não achava aquilo normal, porque aqui no Brasil, desconfia e fica olhando o lado negativo. Sim. Eu só recebi elogios. Tanto é que eu falei, cara, eu estou me sentindo melhor aqui do que lá na minha galera, no interior do São Paulo. Sim. Quase que eu fiquei. Uma coisa que eu percebi lá também é que as pessoas não reparam umas nas outras, né? Aqui no Brasil, não. O pessoal, você passa, olha, não sei o quê. Lá, não, a gente andava e ninguém seguiu o fluxo e acabou, né? Aqui tem muito esse diz que me diz, né? Preocupado com o outro, né? O que os outros vão pensar. Vão pensar na gente. Então, isso tudo vai para o ambiente empresarial, vai para os ambientes religiosos, que me preocupa. Muitos milímetros, as pessoas sofrem muito. Porque chega muitas regras, né? Aí chega uma hora a pessoa só criticando aquele líder. Não faz isso que Deus castiga. Pô, Deus é um cara mau, então. Exatamente. Aí... Tudo Deus castiga, né? E a gente está num país tropical, a bebida muito presente nas casas, né? Sei lá, aí não é só Brasil, mas a bebida muito presente nas casas, os pais se alteram, uma briga, a gente vê muito isso, né? E interfere na criança, né, Deus? Vixe, você me fez lembrar do tal Júlio Ribeiro. O Júlio Ribeiro, publicitário. Ele tinha alguns princípios da Talent, não sei como é que está a Talent, ele abriu a Talent Bis. Ele dizia, eu não faço, já que você tocou em bebida, eu não faço trabalhos para 3 instituições. Ele batia muito na tecla, tá? Para empresas de bebidas, empresas de cigarro. Ele, como publicitário conhecidíssimo. Ele foi muito importante para a publicidade, né? E para o Estado, município, Estado, a federação, não importa. E aí perguntaram, mas por quê? Porque as 3 fazem mal para a saúde. Opa, como assim? Falou, olha, cigarro faz mal para a saúde, bebida faz mal para a saúde. E quando o Estado está gastando em propaganda, que é no caso dele, está deixando de investir em educação, saúde, segurança, que é algo normalizado, as pessoas convivem. Não é normal isso, né? Não é normal, enfim, uma série de coisas. E passa anos, todo mundo vai convivendo. É interessante. Uma hora tem que alterar isso. O bem tem que levar. Faz muito mal, né? Não só para a saúde, mas
para os outros, né, que estão ali ao seu redor, né, a bebida, drogas, e bom, é uma droga, né? É uma droga lícita, que é o pior de tudo, né? E numa época ele trouxe o Júlio Ribeiro, eu falei, interessante, eu nunca tinha pensado nisso, ele trouxe o número de separações, acidentes com bebida, briga em estádios, briga de maneira geral. Então, bom, imagine uma festinha social, um churrasco sem bebida. O pessoal olha feio para você. Uma vez se olha. Uma vez eu cheguei uma vez, entrei no isso na Grande São Paulo, enfim, eu não vou citar porque eu tenho que tomar cuidado. Era um evento, era um treinamento que ia dar numa grande empresa, eu não vou poder citar nomes, eu tenho que tomar o máximo cuidado. E antes de entrar na portaria, eu falei, eu vou tomar uma água, que estava calor, estava demorando, a empresa é muito grande, liga. Eu falei, olha, segura aí, eu vou até o bar, estava com antecedência, né? Tinha um barzinho de caminhoneiros. Eu cheguei lá e, há muito tempo, pedi uma água, ali na Grande São Paulo. E pedi uma água, todo mundo olhou feio. Eu falei, mas por que vocês estão olhando feio? Os caras, eu falei, não, porra, água, você vai... E todo mundo tomando cerveja. Eu falei, cara, eu tô trabalhando. Ele falou, nós também. Eu falei, porra! Virou um papo ali, né? Eu falei, mas eu não sou pele fina, não, meu. Tá? Eu tive que engrossar a voz, os caras queriam zoar com a minha cabeça. Pô, bebendo água? Eu falei, não, eu vou continuar bebendo água, pô. Você tem que se posicionar. É lógico. Caramba. Tem que se posicionar, é. Então, mas em suma... em resumo, tem uma pressão muito grande da sociedade. Agora, eu admiro quem se posiciona defendendo a sua ideia. Sim. Destrói neurônios, traz uma série de problemas que aí, se for mergulhar, a neurociência está mergulhando. Embora, né? A pessoa, quando dorme bêbada, eles percebem ali muito sofrimento. O que acontece ao dormir que aí as pessoas chamam de pesadelo. Tem alguma coisa que rola aí, que aí é uma área que eu teria que entrar, uma área mais profunda de espiritualidade. A neurociência está mergulhando. Hospital e Universidade da Pensilvânia, anota aí. Esses caras vão surpreender nessas questões. Eles estão unindo a religião com a ciência de uma forma brilhante, como aqui em Botucatu. Sim. Tem vários, todo ano ocorre um encontro ciência e espiritualidade. Sim. Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, os cientistas são espiritualizados, sim, a grande maioria, né? O pessoal acha que os cientistas são todos ateus, né? Muito pelo contrário. Não é fácil o cientista. Eu não tenho dúvida que vamos pegar um exemplo. O Thomas Edison inventou a lâmpada dormindo. Tem uma passagem que ele virou para a esposa dele e falou: não me acorda, deixa eu dormindo que eu estou cheio de problemas para resolver. Ele, de alguma forma, sabia que, ao dormir, as faculdades se ampliam. Vamos pegar aí, que eu saiba, muitos compositores acordam de madrugada. Sim, para escrever. Paul McCartney, Let It Be, foi feito pela mãe dele, segundo ele. A mãe dele cantou essa. A mãe que já havia morrido sim. há 10 anos atrás. Ele sonhou, né? E ela, Let It Be. Então, agora, tudo vai se acelerar. A ciência vai se acelerar, a política vai se acelerar, a geopolítica vai se acelerar, a educação vai se acelerar, a tecnologia já está acelerada. Foguete está dando ré, né? Foguete já está dando ré, pô. A tecnologia está em momento pujante. Que nem... Mas vai aumentar. Então, nós temos que nos preparar no psicológico para tudo isso aumentando simultaneamente. Esta velocidade, isso pelo que eu venho percebendo, quando eu montei a consultoria, se pegar uma palestra, isso ocorreu no Senac, em Bauru, Reengenharia versus Qualidade Total, era o título da palestra. A reengenharia era um downsize com alguns detalhes. Reengineer foi criado nos Estados Unidos, era um downsize, uma redução de tamanho enxuta. E eu coloquei esses dois juntos numa palestra no Senac, encheu, aqui em Bauru, 1995, encheu o auditório, tinha gente em pé, e bem no finalzinho eu passei um filme, faltando 10 minutos,
um filme que chamava GEO, Globalization, Empowerment e Orchestration, que seria as 3 palavrinhas para uma ótima gestão. Falava em globalização, estava começando a falar em globalização, nós estávamos à vanguarda aqui naquela palestra. Mas eu batia muito na tecla para agir no local, sacar o que está rolando, mas agir no local. Enfim, quando eu termino a palestra, uma moça que, por sinal, eu não vou entrar em detalhes, né? Ela levanta e fala, isto está na Bíblia. Gritou, sabe, pé da vida, isso está na Bíblia. É o Apocalipse de João. Faltando 5 minutos para terminar. Era quase umas... Eu não lembro que começou às 19 horas, foi até às 11. Foi praticamente uma palestra. E todo mundo olhou para trás, ela estava no fundo, e ela saiu correndo assim, Alucinada. pé da vida, alucinada. Eu falei, caramba, Que sinuca. O filme era... nunca mais procurei esse filme. Na realidade, eu aluguei na época, era videocassete. Videocassete. Eu aluguei de uma empresa em São Paulo, eu vou tentar lembrar o nome da empresa, Ciamar, se eu não me engano. Tá? Essa empresa, não sei se existe, porque o videocassete... Ciamar, era o tal do Ciamar. Eu aluguei, trouxe o filme, era algo de vanguarda na época. Portanto, muitas mudanças virão, mas a gente tem que buscar um porto seguro. Nós temos que ter um porto seguro. E esse porto seguro, eu não tenho dúvida que cai aí, buscar cada um na sua religião, investir na espiritualidade. Mesmo porque está na Bíblia, Deus, família, desenvolvimento espiritual, ok? E trabalho. Não invertam isto. Eu estou aqui falando uma sugestão, quando eu falo não invertam isso, porque vai trazer muitos problemas. Nós temos que manter essa hierarquia. Não é a primeira casa que está lá na Bíblia, é o nosso manual do proprietário. Você entrar funcionando sem ler o manual do proprietário... Às vezes a gente esquece disso, né? Vai passando a vida, vai na correria do dia a dia, a gente esquece de olhar esse lado, né? O lado espiritual. E o mentor ajuda isso, Davidson. Ele pega nessa parte, pega na parte de administração da sua vida também, não só da empresa, mais ou menos isso. Eu tenho trabalhado. Hoje o que mais me preocupa é as pessoas não utilizarem plenamente os seus talentos. Não quero entrar na parábola dos talentos, que é uma cobrança da última instância. Seremos cobrados, né? Se não usarmos. Né? Precisamos descobrir quais são os nossos talentos primeiro, né? A gente não sabe, né? A maioria das pessoas. Exatamente. Mas eu acabo trabalhando quais são as 24 forças da pessoa. Tudo bem? Pego as predominantes e algumas, inclusive, fortaleço algumas dessas forças, se for sob demanda. Porque se está usando ali predominantemente, a não ser que ela esteja com as competências e inteligência na direção errada da pessoa. Mas eu trabalho as forças predominantes, trabalho os talentos predominantes, principalmente na área onde ela atua, enfim. Trabalho os valores predominantes, a visão de futuro para onde ela quer ir, o negócio que vai levar. Aqui eu misturo um pouco a linguagem empresarial, humanista, enfim, e o que vai levar ela a atingir essa visão de futuro, sempre respeitando muito o ser humano, com muito amor. Portanto, é algo que se tornou muito gratificante quando você vê uma pessoa na direção correta. Agora, quando você vê pessoas aí com uma determinada idade... Bom, vamos ver se eu resumo para você. Nós estamos à véspera de um feriado. Sim. A energia mental que eu percebo em qualquer local, eu já testei isso fora do país. Fica claro que tem muita gente que não faz o que ama no trabalho. Então, quando chega ali uma sexta-feira, sextou... O sextou é um exemplo claro disso, né? Exatamente. Véspera de feriado, uma energia... Pá, todo mundo feliz. Fala, peraí, a energia muda. Eu gosto dessa energia, claro. Eu me sinto super bem. Aí chega no domingo à noite, uma energia pesada, eu não gosto, e que não tem nada a ver, porque se você não fazer o que ama, por dinheiro... E aí eu deixo, será que precisa de tudo isso para viver?
Geralmente, na mentoria, eu pego a relação de despesa da pessoa e falo, mas espera aí, por que isso? Por que isso? Para quê? Para quê? Por quê? Para quê? Por quê e para quê? Por quê? Para quê? Por quê? Para quê? Principalmente para quê, né? Sim. Por quê? Para quê? Por quê? Para quê? Eu falo, cara, não precisa de tudo isso para viver. E dá para você poupar. Porque de tempo em tempo vai vir crise. E a gente tem que estar preparado para a crise, não para sobreviver na crise, mas para tirar vantagens da crise. Isso é o mais importante. Porque muita gente chega na crise, se perde. Eu já conheço muitos empresários, aí um lado positivo. E aí um caso muito interessante, uma cidade pequena, a empresa do camarada, não vou poder citar novamente, eu estou repetindo, dá uma vontade, né? Mas o camarada não tinha nem muro na empresa dele, uma estrutura enxuta, mas lucrativa. Uma pessoa muito simples, sem estudo, tudo leva a crer, e faturando, trabalhando direitinho, com os pés no chão. E ele virou para mim, isso era janeiro/fevereiro de 2008. Ele virou para mim e falou, olha, quando é que vem a próxima crise? E o duro que a mesa dele não era de madeira. Eu falei, olha, eu preciso de uma madeira. Eu brinquei e falei, mas por que o senhor está falando isso? Nós estamos entrando no novo ano 2008, o país está aí com empregos, com um controle de inflação, as coisas estavam, graças a Deus, indo muito bem. Isso, eu lembro que, fantástico, estava indo muito bem no país. Eu falei, pô, não tem sentido. Eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, eu venho me preparando para a crise, eu venho juntando dinheiro. Eu sei que de tempo em tempo vem a tal da crise. E eu percebi que diminuiu o intervalo de tempo entre uma crise e outra. Então, eu venho me preparando porque eu pretendo comprar terras que hoje estão aí por volta de R$55 mil o alqueire, eu quero arrendar para cana. Se vem uma crise, cai pela metade o preço. Geralmente cai. Eu falei, o senhor está de parabéns. O senhor é um ótimo planejador. Não é comum no Brasil planejar. A pessoa ter um plano A, um plano B, um plano C. É tudo mesmo. Deixa a vida te levar. Pararará. Musiquinha lá do Carioca. Absurdo. Absurdo. E aí chegou outubro de 2008. A bolha explodiu lá nos Estados Unidos. A crise do Lehman Brothers. Lehman Brothers. Ele me liga em novembro, sorrindo. Falou, Davidson, você lembra? Eu falei, eu lembro. Eu lembro. Eu não imaginava que viria tão cedo. Rápido. Não deu tempo de eu me preparar. Ele falou, pois é. Eu comprei a R$25 mil o alqueire, cara. E já estou arrendando para cana. Você vê que nós temos que aprender com esse pessoal. Sim, sim. E nós temos que desaprender o que muitas vezes a escola, a família, a sociedade nos trouxe. E reaprender. Então, hoje nós temos as mídias sociais, tem aí, só não aprende. Enfim. Mas hoje o pessoal foca muito no consumismo, né? Essas redes sociais, essas mídias. Hoje, pô, você abre o celular, qualquer lugar tá lá. Relógio, uma camisa, não sei o que lá. E para estimular, né? E o pessoal cai nessa, né? Cai nessa e o dinheiro vai embora do salário. E uma lanterninha que tem 300 metros na casa. Aí você compra a lanterninha e fala, mas o que eu vou clarear? Pô, eu moro na cidade, urbano, nem na fazenda eu moro, pô. Eu vou mandar uns fachos de luz pro vizinho lá, outro prédio. Eu vou clarear outro prédio. O cara falou, pode vir com um processo em cima de mim por estar clareando. Então, olha, tem que tomar cuidado com o impulso. Então, você vê que o autocontrole, ele vai entrar na moda. O autoconhecimento, autocontrole e autoconfiança. Eu falo entrar na moda através da dor. A dor é um grande agente de transformação. Então, tem que doer. Tem que doer. Quando não dói, não aprende, né? Aí cai no início do nosso bate-papo a questão da sabedoria. Infelizmente, a gente aprende muito pouco através do Se ouvíssemos mais os mais velhos, os mais sábios, né? Quem sabe diminuiríamos muito o nosso sofrimento, né? Mas não é assim que funciona, né? A gente sabe que é difícil o pessoal ouvir os mais velhos, né?
Tem aí a fala da monja Coen, zen budista, por Sim. sinal parente dos meninos lá dos Mutantes. Lembra do grupo Sim. musical Os Mutantes? Os dois irmãos, né? Eu tive o prazer de conhecer a mãe deles. Ela era uma auditora de conservatórios musicais, que era comum ter conservatório, olha o termo, conservatório musical. Conservava Conserva a a música, música. né? Interessante. Estou lembrando aqui dela, mas enfim, essa monja, ela compara a humanidade, eu acho muito interessante, ela compara, mora em São Paulo essa monja, compara a humanidade com, eu estou lembrando a quantidade de cavalos, 4 tipos de cavalos. Ela compara, com o maior respeito. Uhum. Ela deixa claro que é com o maior respeito. Né? Tem um cavalo que só de ver a sombra do rei já sai trotando. Vai embora. Vai embora. Já tem um outro cavalo que tem que sentir pelo menos o rei encostar na pele para sair trotando, senão não sai. Ele vê a sombra, não dá moral, tem que encostar nele. Já tem um outro tipo de cavalo, já um pouco mais teimoso, ela quis dizer aí com relação aos teimosos, Sim. um outro tipo de cavalo que o rei tem que cortar a carne. Se não cortar, o cavalo não vai mais nem que a vaca tussa, como é dito no interior. E já tem um outro tipo de cavalo, cara. Essa é a humanidade, gente. Que o rei tem que cortar a carne e chegar no osso. Se não chegar no osso, o cavalo não sai. Esse é o pangaré. Exatamente, o pangaré. Você vê que teimosia, né? Tem que ter uma dor muito grande para a pessoa mudar para melhor. É diferente do persistente, né? Não, o persistente é diferente. O persistente muda a receita para atingir o sucesso. Ele muda. O teimoso não. O teimoso fica batendo a cabeça e não muda. Tem uma comparação de teimoso com anta. Não sei se você conhece. Sim, o animal. O animal. A anta, pouca gente conhece, mais veterinário, quem cuida de zoológico. A anta dá um clique na cabeça dela, nem ela entende por quê. Ela fecha os olhos e com os olhos fechados sai numa disparada, com os olhos fechados. Sim. Aí bate em rocha, não abre os olhos, bate em cerca, não abre os olhos, bate em árvore, não abre os olhos, bate em outro animal, não abre os olhos. Veterinário não gosta de ter anta no zoológico, porque passa o dia curando a cabeça da anta. O teimoso, ele bate a cabeça e não muda a receita, cara. Mas aí eu tive pesquisando com o maior respeito a monja Coen, tomar a Deus, eu falo tomar a Deus porque ela contribui muito, com o maior respeito, eu não quero usar Deus em vão, por favor. Mas vamos torcer para essa entrevista chegar até a monja Coen. Eu andei pesquisando, não existe apenas 4 cavalos, entre aspas, né? Três teimosos e um ali conservador. Mais ou menos, mais pé no chão. Mais esperto. Aqui no Brasil tem uma outra modalidade. Eu vou torcer para chegar lá, que é o tal do jegue. O jegue não vai mais nem que a vaca nem matando. Você pode pegar o rojão, pôr no forever dele com o maior respeito, ele não sai do lugar, o jegue. Ele fica... quando ele empaca, cavalo quando empaca não adianta, né? É nessa linha. Então, olha, nós temos muito que aprender, né? Em todas as áreas. Mas é um período maravilhoso de muitas informações, de muitos esclarecimentos, muitas verdades. Tomara que essa nova geração aprenda mais rápido, né, Davidson? Eu acho que a esperança que a gente tem é essa, né? Caiam na real aí e saiam dessa mesmice que eles estão vivendo aí e aprendam, né? O que me preocupa nessa nova geração, com o respeito, eu não quero generalizar. Não, nunca. Porque se eu for para a África é uma outra situação, Oriente Médio, dependendo do país, Iêmen, Omã, é uma outra realidade. Na Ásia, aqui mesmo, aqui na América Central, nós temos ali Nicarágua, Belize, outros países, enfim. Eu não estou generalizando. Mas essa geração dos países de primeiro mundo, o que aconteceu? É uma geração que foi educada para não ter frustrações. Sim. Tudo leva a crer que não foi educada em casa. Em
casa, como era. Vamos pegar um exemplo. Eu sou de uma época que nós fazíamos oração antes de almoçar. Nos Estados Unidos, no Texas, continua isso. As pessoas fazem em vários estados, não vou generalizar. Na Califórnia, talvez não. Mas Com certeza. Em Nova York, talvez não. Mas, enfim, na cidade de Nova York. Mas, em suma, alguns cuidados. É uma geração que não está muito preparada. Tanto é que as clínicas de psicologia estão cheias. Elas não suportam. Qualquer negócio é uma geração mimi. É mimimi, né, que dizem. Eu não estou generalizando. Mas tem esse detalhe da aprendizagem. Então, é algo que vai ter que ser corrigido. E a educação não contribuiu muito para isso. Não. Tanto os pais acabam ali, enfim, apoiando e delegam. E muitas vezes trabalham em casa. Muito, né? Trabalham em casa, enfim. Trabalham, às vezes não tem tempo para estar educando essa criança e chega em casa e não quer dar bronca, não quer educar, né? Para não causar um mal-estar, é aí que está o grande erro, né? Aí é que está o grande erro. É verdade. É complicado essa situação, né? Mas de alguma forma, a pergunta está sendo aí bem respondida. Claro, pô, com certeza. A questão da mentoria, portanto, aqui eu vou resumir. No meu caso, como mentor, eu acabo utilizando ciência, filosofia, religião. Eu utilizo todas as religiões, respeitando todas. Eu acabo utilizando principalmente a ciência na área da psicologia. A psicologia vem fornecendo aí, ela vai dar um salto, está dando um salto em direção da positividade, um absurdo número de trabalhos acadêmicos em cima da negatividade e pouquíssimos trabalhos em cima da positividade. Sim. Isso está começando a reverter. Então, está bem claro, né, que está ocorrendo uma mudança. E nós temos que focar mais no positivo, agradecer mais. Às vezes a gente esquece de agradecer aquilo que a gente tem, né? E aquilo que a gente tem, muitas vezes, foi aquilo que a gente pediu. E não agradece o que a gente tem, que foi o que a gente pediu. É de se pensar, né? A gente pediu isso e agora não agradece mais, né? Pede mais uma coisa, né? Dura um curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo. E você passa a vida querendo coisas, buscando coisas. Nunca tá bom aquilo que você tem, né? Você conquista aquilo, não, agora eu quero, esse agora eu quero, você vai morrer querendo, né? Nunca tá satisfeito. É uma insatisfação contínua, isso é perigoso. Perigoso porque eu gosto de recorrer um pouco a alguns versículos, pretendo um dia focar em estudar muito mais o lado da teologia. Pretendo fazer um curso em teologia. Mas é interessante, uma insatisfação contínua. O que ela provoca? Quando Jesus fala, ide de encontro aos lobos, não esperem eles virem. Ovelhas fortes, né? Senão não teria sentido. Né? Tá, tipo Gandhi foi uma ovelha forte, foi um cordeiro forte. Pessoas que se posicionam e defendem de alguma forma o que é o correto. Uma insatisfação contínua enfraquece as células positivas do corpo. Nós temos aqui células NKs, natural killers, que elas destroem as negativas. Quando você fica numa insatisfação contínua, ou você guarda uma mágoa, ou uma inveja, uma raiva, a tua frequência da sua energia mental, que é uma energia similar à de rádio, televisão, de celular, é similar, mas a frequência é diferente, a intensidade é diferente, nós estamos emanando isso. Sim. E não está de enfeite, porque se tivesse enfeite, eu viraria para você e falar, Kleber, a tua energia mental está azul, está vermelha. Não, eu não estou vendo ela, mas você está emitindo uma energia mental. Tanto é que se eu te levar você para uma P3, uma penitenciária P3, você vai se sentir mal lá. Sim. Se eu te levar para um culto evangélico, uma igreja católica, não importa, você vai sentir bem. Sentir bem. Então, são energias mentais. Se eu estou na insatisfação contínua, sempre querendo algo, sim,
É necessário você, por favor, não quero entrar em contradição, porque eu falei em cenoura aqui no início. Temos que buscar algo. Mas tudo que é feito em excesso se torna um veneno. Tudo. De uma forma equilibrada. Nós temos que sonhar, temos que buscar progredir, mas tomar muito cuidado com isto. Que aí, de alguma forma, você está investindo em ser um ter humano. Teres humanos, com T. T de ter, de Tavares. Né? Ter. Então, nós temos hoje no planeta muitos teres humanos e poucos seres humanos. Eu fui visitar, tudo bem, não vou perder o foco, tá? Porque isso enfraquece as células positivas e fortalece as negativas. Por isso que nós somos cheios de problemas de saúde. Porque aqui dentro, nesse momento, eu chamo, você vê quando eu falo esse cordeiro forte, é tanto externamente, né, você defender o bem, se posicionando, quanto internamente também. Por isso, o ideal é pensar no bem, sentir no bem, falar no bem e agir no bem. E fazer. Eu vou contar algo muito interessante que eu senti na pele, o ter versus o ser. Eu fui visitar um amigo no hospital estadual, que não é da iniciativa privada, e fiquei encantado, viu, com o atendimento, com psicólogos, entraram 2 psicólogos, essa pessoa estava num apartamento com 3 pessoas com problemas de saúde. Um apartamento ali com 3 pessoas. Entraram 2 psicólogos, se eu não me engano, mais um com jeitinho de assistência social, não sei, e fizeram uma aproximação de 2 parentes ali, uma pena que eu não averiguei muito, porque eu fui visitá-lo e estava com pressa, né? Eu acompanhei, porque eu estava visitando ele, 2 casos interessantes. Fizeram um trabalho belíssimo, mas belíssimo ali, de aproximação de 2 parentes que não se davam bem. E eu vi um choro ali. E eu acompanhei assim na paralela. O psicólogo falou, olha, o senhor fica à vontade, mas eu trouxe ele aqui, ele está esperando, e é uma oportunidade. Eu não sei se esse camarada já estava com o pé na curva, eu não entrei em detalhes, mas achei aquilo uma aproximação legal. E do outro lado desse amigo meu, estava um rapaz com uma algema presa na cama com um policial ao lado. Esse policial saiu ao lado, deu um time, olhei para o rapaz novo, e ele não parava de olhar para mim, eu conversando com esse amigo, né? Ele não parava de olhar para mim, eu virei para ele e falei, e aí, qual é o teu caso? Ele falou para mim, olha, eu entrei numa fria, alguma coisa assim, uma loucura. Eu e um amigo tentamos roubar uma moto. Olha o ter. Tudo leva a crer carente, né, para roubar uma moto. Mas a sociedade criou aquela expectativa, né, de ter uma moto. Se não é discriminado, não importa. Na verdade, queria ter uma moto. É um jovem, queria. Não estou aqui defendendo nada, tá? E ali, ele falou, olha, eu estou levantando o braço porque eu levantei 2 posicionamentos, o ter, e eu falei, pelo visto, você não conseguiu. Ele virou para mim com um olhar quase chorando, ele falou, mataram o meu amigo. Eu falei, mataram o seu amigo? O foco dele ali naquela conversa comigo. Aí esse meu amigo falou, olha, é proibido conversar com ele, tipo, é um reeducando. Acredito, já um reeducando. Eu falei, quanto tempo você pegou, né? Ele falou, 1 ano. Mas ele não estava preocupado com 1 ano. Estava preocupado com o colega. Com o amigo. E na hora que eu olhei aquela cena, o olhar dele, a hora que falou no amigo, ele repetiu, eu perdi meu amigo. Tipo, ele não tinha noção. Uma determinada ingenuidade. Eu não vou entrar aqui no campo... Sim, campo sociológico, sim, antropológico. Não vou entrar nessa questão da sociedade, as diferenças, não. Ali eu consegui fazer uma comparação do ter versus o ser. Então, eu acredito que o ser, desses novos tempos, vai conquistar um espaço enorme. Com essas pesquisas, a ciência, junto com a teologia, com a religiosidade, e junto com a filosofia. E a minha esperança está na Universidade da Pensilvânia. Que é esse ser é um autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece, a gente precisa ter menos, né?
É lógico que a gente tem as nossas metas, não é para ficar aí só devagando e em casa, né? A gente tem as nossas metas, precisamos, né, evoluir, aprender mais e trabalhar e crescer e ter ambição, né? Mas o ter tá corrompeu, eu acho que uma geração, né? E se a gente não tomar cuidado, vai corromper mais gerações aí, né? É, você vê que o publicitário, ele Tem um cria poder enorme isso, na mão, ele né? tem. Agora, é importante ter desafios, metas, é muito importante equilibrar essas buscas materiais com as buscas espirituais, com as buscas mentais de progredir em todas as áreas. Isso é possível com equilíbrio. Tem dois amigos, um alto executivo, na área que ele está, ele é praticamente ele está no top. As multinacionais, pelo menos a última vez que eu estive com ele, todas correndo atrás dele, é um camarada fantástico, muito. E ele fez o traçado Santiago-Compostela. Um outro empresário amigo, que tem vários negócios, não vou poder citar, do interior, ele e a esposa, ele engenheiro, ela arquiteta, um camarada muito legal. Ele ergueu uma instância em 14 anos, sem ter pressa. Ele tem hotéis em vários lugares, mas ele toma um cuidado, um exemplo de empresário pé no chão, e amigo do tempo, de criar Interessante. primeiro uma infraestrutura para poder erguer um Usufruir prédio. depois, né? E ele me levou certa vez na instância que ele e a esposa, e fantástico já. Eu falei, e aí, quando vocês vão inaugurar? Ele falou, olha, daqui a um ano, talvez. Eu falei, mas todo esse tempo? Já estamos aqui há 13 anos devagarinho, decorando, não entrando em banco, tomando cuidado. Eu olhei para ele e eles fizeram Santiago Compostela. Os dois, um bate-papo, um intelecto fora do comum. E os dois caminharam ali 28 dias, 30 dias, né? Santiago Compostela. E você sai com a mochila cheia de comida, e conforme o pessoal vem vindo, com fome, você vai doando. E de tal forma, a hora que você chega no final, você está com a tua mochila vazia, o pessoal que está saindo vão doando. É uma característica, na época ele comentou, não sei se continua assim. Não sei, porque tudo está tudo Muda mudando lá. muito rápido. E eu perguntei para os dois, o que vocês tiraram dessa experiência de andar ali 900 quilômetros aproximadamente, passa ali por um trecho refletindo, é uma peregrinação. Sim. Ambos não se conhecem. E ambos não, o trio, né? Porque estava o casal, tá? Foram bem resumidos. Não precisa de muito para viver. Aquilo é fantástico ouvir. O velho Rockefeller defendia isto. Sim. As novas gerações, mesmo aí da Disney, as novas gerações, elas mudam. Não estou dizendo, a família do Antônio Emílio conseguiu manter, o Antônio Emílio está de parabéns, ele manteve, pelo que eu venho percebendo, 88 empresas, enfim, uma pessoa que eu admiro muito. Eu conheci um filho dele também, era espetacular. Cara simples, humilde. Não, você vê o cara, parece que não é tão. Não é nem rico. Pô, um cara comum, né? Eles são espetaculares mesmo. Mas eu acho que é isso, né, Davidson? Eu acho que a gente caminha para um futuro bem interessante aí. Queria agradecer muito a sua presença e nos brindou aí com um pouco de sabedoria aí. E queria deixar aí o espaço livre para a hora que quiser retornar. Eu acho não vai ter um projeto aí para frente, né? Lá para março, abril. Eu queria ter aqui você de novo para aí falarmos do projeto, né? Qual será? E aí a gente dá mais dica aí pro pessoal. Mas foi muito agradável tê-lo aqui e conte comigo. Eu que agradeço esta oportunidade e parabéns pela iniciativa de estar trazendo
pessoas para entrevistar. A gente aprende muito. Sim. Aprende muito com esses podcasts. Obrigado. Eu vou deixar aqui o seu o arroba do Instagram, né? Para quem quiser seguir o Davidson lá no Instagram. E lá ele posta vídeos lá e tem mais informações a respeito dele lá. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir mais um... Tá aí com a gente, assistindo mais um podcast. E até a próxima.